Muito bem, estamos gravando então. A todos vocês, obrigado aí pela participação. Hoje a gente vai falar um pouquinho das demonstrações contábeis e da análise dessas demonstrações, fazendo aí os exemplos, né, com base nos valores e números que eu tenho aqui. Lembrando que cada um de vocês vai fechar a sua própria demonstração, eu estou com o meu exemplo, mas vocês vão ter os seus próprios números e valores, tá? Então eu fiz aqui um exercício no Excel mesmo, só para ilustrar, falando aí do balanço, tá? Balanço patrimonial, DRE, conforme operações contábeis, né, que eu fiz os lançamentos, meu livro diário, etc. aqui, tá? Então, apenas para ilustrar uma situação onde é que vocês vão chegar. E a gente está falando dessa parte aqui, né? Então, primeiro fecha as demonstrações, vê se está tudo certinho com a DRE, com a DFC, com o balanço patrimonial e etc. Depois vem para esse item 2, que é a análise de rentabilidade e lucratividade, índice de liquidez, análise vertical, horizontal, se vocês forem fazer também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho desses exemplos aqui e para que eles servem na interpretação da empresa. Tá? Então, essa é uma parte onde a gente busca lá o conhecimento ou o conteúdo de contabilidade gerencial, né? Análise das demonstrações, enfim, a estrutura das demonstrações também, para a gente poder trazer dentro da operação da empresa e entender o que está acontecendo. Então, vamos começar falando aqui um pouquinho das fórmulas. Deixa eu buscar aqui. Eu fiz um Excel separadinho para a gente poder analisar, né? Então, aqui eu tenho o giro do ativo, onde eu vou ter vendas líquidas dividido pelo total do ativo, margem líquida, margem bruta, rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio líquido. Vamos falar primeiro desse grupo e depois a gente vai falar um pouquinho da liquidez. Então, eu estava fazendo um exemplo anteriormente, onde eu falava do giro do ativo, né? Eu tenho as vendas líquidas dividido pelo total do ativo. Professor, por que eu uso as vendas líquidas e divido isso pelo total do ativo? Na DRE, se vocês observarem com bastante atenção, vocês vão notar que a gente tem um grupo chamado Receita Bruta e embaixo dele as deduções, né? Normalmente a estrutura de vocês talvez esteja com um nome diferente, mas vai ser em regra a mesma coisa. Então, a Receita Operacional Bruta é o total que eu vendi, é quanto eu faturei naquele período, né? Vamos imaginar um período de um mês para ficar mais ou menos igual ao que vocês estão fazendo. Embaixo dessa receita bruta na minha DRE, eu tenho as deduções. Deduções são os impostos, as devoluções de vendas, as vendas canceladas. Então, é basicamente, eu vendi 51 mil no meu exemplo, mas na verdade, para a empresa, eu só posso contar com 40 mil, que seria a minha receita operacional líquida. Ou, conforme eu estou chamando nas fórmulas ali, as vendas líquidas. Deixa eu escrever aqui só para ilustrar para vocês. Então, o que a gente quer usar é esse vendas líquidas, que é justamente a informação onde eu tenho uma venda de X reais, mas tirando o imposto, tirando a devolução, tirando as notas canceladas, eu só posso contar com uma parte daquele dinheiro. Tendo ele sido venda à vista ou a prazo, é independente. Por quê? A base da DRE trabalha pela competência e não pelo caixa. A análise de caixa ou de fluxo de caixa é feita numa demonstração à parte, lembra desse detalhe. Tá? Então, tirei aqui os impostos, né, fazendo toda aquela sistemática, calculando certinho, cheguei na minha receita operacional líquida. Essa receita operacional líquida é dividida pelo total do ativo, né, que é esse aqui de baixo no fechamento. Ativo circulante, ativo não circulante, totaliza, então, total do ativo. Então, exemplificando, eu cheguei a 8,99, vamos colocar em 9% de resultado no giro do ativo. Quer dizer que dos 450 mil que eu tenho investidos na empresa, em bens e direitos, eu consigo gerar um resultado de quase 9%. Esse resultado que eu quero dizer é o quanto de dinheiro eu estou gerando, de receita, melhor dizendo. Dinheiro não é porque eu posso ter venda a prazo, como no exemplo, né? Mas de receita, que é um dinheiro que eu vou, de certa forma, contar, ainda que seja no futuro, ou se eu estou fazendo vendas à vista, que eu já posso contar dentro da minha empresa. Então, o giro do ativo é mais ou menos isso. Se eu tenho ali investido 450 mil em bens e direitos, né, ativo circulante, não circulante, estoque, banco, imobilizado, tudo isso, reunido me dá 450 mil. É quanto a empresa tem no seu patrimônio, no sentido de patrimônio bruto, né? Então, dentro desse resultado, eu consigo gerar cerca de 40 mil reais. Ok? Então, essa é a análise que vocês vão fazer. Primeiro faz o cálculo, né? Lembrando que aqui eu usei as duas fórmulas, tá? Deixa eu só mostrar para vocês. Eu dividi o total das vendas líquidas pelo total do ativo. Né? Então, uma informação está na DRE e a outra informação está no meu balanço patrimonial. Essas análises aqui, talvez o sistema de vocês não faça direto. Vocês têm que montar um Excel, alguma coisa, né? Ou fazer na mão mesmo.
mas é muito simples de ser feito, porque basta pegar um campo e dividir pelo outro, enfim, fazer a interpretação, que é a parte mais complexa. Aí, na sequência, a gente tem a margem líquida e a margem bruta. Aí eu quero que vocês observem aqui comigo que as fórmulas são bem parecidas, tá? Então, dentro dessa análise aqui, o que, que a gente tem que considerar? Eu só ir ilustrando aqui. Então, aqui, vou aumentar um pouquinho, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tá 16, tá? Então, vou deixar tudo igualzinho ali, que daí vai ficar mais ou menos no mesmo padrão. Margem líquida e bruta são relativamente semelhantes, mas o que, que eu estou considerando? Lucro líquido dividido pela receita bruta e lucro líquido dividido pela receita líquida. Né? Então, lucro bruto dividido pela receita líquida. Então, tem que observar que eu, quando falo do lucro líquido, eu estou falando da minha DRE. Né? Então, eu tenho o lucro líquido antes do imposto de renda e depois do imposto de renda. A interpretação, ou qual deles você usa, também influencia no resultado. O vezes 100 é para eu achar o percentual, que é o mesmo que eu fiz em cima. Então, primeiro eu só dividi e depois eu dividi multiplicando por 100, né? Que aí eu deixei na fórmula aqui como percentual, como porcentagem, né? Como vocês podem ver. Então, aqui no caso da margem, eu estou querendo descobrir quanto que está me gerando de resultado. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, só para ilustrar. Então, eu tenho que pegar o meu lucro líquido e a minha receita bruta. A minha margem líquida é igual. Dois. O nome em cima e o nome embaixo é porque eu estou repetindo a nomenclatura para ficar certinho, tá? Então, onde é que eu acho o meu lucro líquido? Vou lá na minha DRE e aqui está o meu resultado líquido, ou lucro líquido, como a gente está chamando, tá? Vou alterar aqui para ele puxar só E. E a minha receita bruta? Lá na minha DRE também, que é a primeira receita que a gente tem. Então, no caso, eu vendi 51 mil. Feito esta interpretação, já é moeda, eu vou ter que fazer uma divisão. Né? Então, 25 dividido por 51, e aqui eu posso deixar em número. E aí eu posso pegar esse número e multiplicar por 100, ou simplesmente esse dividido por esse, né? Lucro líquido pela receita bruta, vezes 100. Então, quer dizer que eu estou gerando, né, aqui para vocês verem que fica arredondado, eu estou gerando quase 50% de lucro líquido. Ou seja, a minha margem líquida, o resultado final que sobra no caixa da minha empresa, né, de tudo que eu vendo, é quase 50% em relação àquilo que eu vendo. Se eu vendi 100 mil, 200 mil, 300 mil, a minha média de resultado líquido ou de lucro que eu estou tendo naquela operação, naquele período, resulta em quase 50%. Isso é bom ou ruim? É muito bom. E analisem comigo, por exemplo, o lucro presumido tem a presunção de que eu teria um 8% de lucro, né, que é aquela base de cálculo que a gente usa. Se eu estou tendo uma margem de lucro maior do que isso, significa uma coisa muito positiva. Né? Ah, mas eu não estou no lucro presumido, ou eu estou em outra empresa, como é que eu vou utilizar? Você pode, pelo segmento, fazer uma interpretação. Não existe nem certo nem errado, nem melhor nem pior, né? Mas é basicamente estipulando ali conforme foi analisado no plano de negócio da empresa. Então, se você criou uma empresa que você queria ter 20% de lucro, esse é um número que vai ser mostrado para você na margem líquida. É basicamente entender quanto que está resultando, né, de todas as operações que você faz, com todas as despesas, com todas as receitas, com toda a movimentação que sobra no bolso da empresa para aquilo ser distribuído como lucro para os sócios ou reinvestido na empresa, dependendo da decisão. Então, aqui no meu exemplo ficou muito bom porque realmente eu compro um valor bem baixinho, né, e vendo por um valor muito caro. Às vezes não vai ser o cenário de vocês, vai ter uma margem bem pequena, uma margem menor. Não tem problema. O importante é você entender o que é essa margem, escrever sobre isso e explicar isso no seu relatório. Dizer, olha, minha margem líquida foi de 10%, e isso está dentro do plano, dentro do que era esperado pelos sócios do negócio. E aí a diferença para eu replicar aqui, basicamente, vai ser para a margem líquida, eu vou utilizar o meu lucro bruto e dividir pela minha receita líquida. Tá? Em alguns exemplos, a margem bruta, e aqui,
ali em percentual embaixo só para ilustrar, porque é a mesma conta, né? Em alguns exemplos, a minha margem bruta também pode utilizar a própria receita líquida, ou lucro líquido, ou enfim, né, algumas variações. Não tem problema, aqui que eu estou me referindo, tá? Então, vocês vão, dependendo do estudo ou do nível que vocês estiverem seguindo, mas usando esse exemplo aqui, o que é o meu lucro bruto na minha DRE? Vocês estão vendo que eu tenho a minha receita, menos as deduções. Deixa eu desmarcar aqui. Então, aqui eu tenho a receita menos as deduções. Aí eu chego numa receita líquida. O lucro bruto é a mesma coisa que esse resultado bruto. Então, normalmente, quem vem em cima dele, né, quem vem antes dele é o próprio CMV, que é o custo da mercadoria. Então, numa primeira análise, a gente pegou lá o resultado líquido, e desse resultado líquido fez uma análise em relação à receita bruta. Agora, a gente vai considerar esse custo, esse resultado operacional bruto, dividido pela própria receita líquida ou vendas líquidas também. E isso é feito para poder interpretar qual é a influência do custo da mercadoria vendida. Né? Qual é a influência que eu tenho nesse exemplo aqui, que é só o CMV, não tem produto, não tem serviço, nem nada, de como isso influencia o meu resultado. Então, o lucro bruto é o mesmo que resultado bruto na DRE de vocês. Tá? Então, basicamente, para replicar aqui, e a minha receita líquida eu posso usar como exemplo, tá tirando ali as despesas com os impostos, né? Então, deixa eu passar para cá. Lembra que isso aqui é reais, né? Moeda. Aí a gente vai fazer uma divisão, um pelo outro, porcentagem, e aqui. Melhor, deixa eu deixar em número, né? Para ilustrar os dois exemplos, arredondar, e depois fazer a mesma coisa dividido. Aqui, no caso, seria vezes 100, ou, basicamente, deixar em percentual. Aqui no Excel dá para eu fazer direto, né? 0,84 ou 84%. Quer dizer que da minha receita líquida 40 mil, eu tenho 84%, né, de lucro. Ou seja, lucro bruto, pensando que eu ainda não tirei as minhas despesas operacionais, ou o meu resultado bruto ainda compõe ali as receitas operacionais, não é de fato o lucro líquido que eu teria. Né? Então, lembra sempre que você precisa entender essa estrutura da DRE para interpretar ela. Né? Então, o resultado operacional bruto é 33 mil, mas quer dizer que eu ainda não tirei as minhas despesas operacionais. Né? Então, o resultado líquido antes do imposto é menor. Então, um número influencia no outro e pelo efeito cascata que a DRE tem, é diferente eu usar o lucro líquido ou o lucro bruto. Tá? Então, a margem bruta aqui é para eu entender basicamente isso. De acordo com as minhas vendas, agora considerando apenas ali as deduções da minha receita líquida, né, como base, e tendo o meu CMV influenciando esse resultado, né, ou seja, eu tenho que comprar, então eu gasto alguma coisa para poder vender, para obter receita, eu vou conseguir fazer uma interpretação. Então, com base no giro que eu estou tendo, dentro dessa análise, 33 mil é o meu lucro bruto, com base na minha receita líquida, 40 mil. Ou seja, esse 0,84 ou 84% indica que 84% da minha receita líquida é o meu lucro bruto. Né? Então, só de CMV eu estou tendo a diferença, né? Que seria 84 menos 100 menos 84, 16. Então, o meu CMV nesse momento está representando isso. Está tirando 16% da minha receita líquida. Né? E aí, se isso é um número alto, baixo, dependendo do resultado que vocês tiverem, vocês vão ter que interpretar. Se o seu CMV representa 50% da sua receita líquida, por exemplo, né, na sua margem aqui, aí você vai ver que a margem está muito menor, né? Então, dentro desse resultado, você vai poder ter uma interpretação e perceber, então eu estou comprando por 10 reais, mas estou vendendo por 15. Então, a diferença de um para o outro é muito relevante, é muito pesada, é muito grande. Faz com que eu tenha pouca receita líquida ou faz com que eu tenha pouco lucro líquido no final da minha DRE. Então, ele vai ficar bem menor. No meu caso aqui, como eu já falei anteriormente, é porque eu estou vendendo muito caro e comprando muito barato. Tá? Então, conforme os números vocês forem fazendo, só para ilustrar o exemplo de como aplicar as fórmulas para chegar aos resultados. A interpretação vai depender do contexto. A rentabilidade do ativo e do patrimônio líquido é mais ou menos a mesma lógica, né? Aí é bem fácil da gente observar. Vou aumentar aqui, não puxou na formatação original. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que é a rentabilidade. Então, aqui eu tenho embaixo, né, montando a fórmula lucro líquido, ativo total, igual rentabilidade do ativo. Aqui, percentuais, que eu vou repetir.
né? Vamos puxar para cá esses dois. Vamos lá. Onde é que eu encontro o meu lucro líquido? Meu lucro líquido está aqui, depois do meu imposto de renda, se for o caso que eu estou utilizando. Se você está utilizando depois do imposto de renda na primeira fórmula que a gente viu, usa nessa também para ficar padrão e ficar mais fácil a interpretação. Então, eu tenho 25 mil de lucro, duas células lá, né? Então, o meu Excel ele tenta juntar tudo em uma só. E o ativo total é o ativo do seu balanço, tá? Então, é em relação ao resultado que você tem. Vou deixar em dinheiro aqui, moeda, um dividido pelo outro. Aqui, opa, e aqui percentuais. Então, 6%, aumentar um pouquinho as casas para arredondar, e aqui eu vou diminuir para ficar mais fácil a visualização, né? Então, aqui 0,56. Bom, então o lucro líquido dividido pelo ativo total, muito semelhante a essa primeira fórmula aqui, ó, o giro do ativo. A diferença é que no giro o que a gente usou? As vendas líquidas, né? E agora a gente quer saber, na verdade, quanto de fato sobra, ou quanto de fato eu estou conseguindo gerar de lucro com o ativo todo que a empresa tem, né? Seja ele na forma de estoque, de banco, de contas a receber, tributos a recuperar, deixa eu pensar, ativo imobilizado, todo o conjunto do ativo, né? Todo esse campo que aqui a gente está vendo que tem algumas variações, né? Então, considerando todos esses elementos que vocês têm, aqui no meu caso eu não tenho mais estoque, que eu vendi tudo, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho clientes a receber. Então, a cada 450 mil investidos pela empresa, ou gerados ali como ativo da empresa, eu tenho 25 mil de lucro líquido. Isso vai ser um resultado de X%, né? Ou um percentual relativo a uma coisa. O percentual é relativo sempre sobre aquele que a gente está dividindo. Então, quer dizer o quê? Que 5% é o que está sendo gerado de lucro líquido. Então, com 450 mil, eu tenho uma geração de 5% de resultado líquido ou de lucro líquido. Então, é um resultado bom, ruim, depende do contexto e do cenário. Isso varia muito com o que você está comparando. Se eu criei empresa, fiz todos os investimentos, criei lá, fiz a compra de estoque, fiz a venda de mercadoria, né, desse estoque, e tive um resultado que eu queria que fosse um lucro líquido de 50%, eu estou numa margem errada. Eu estou num resultado, numa rentabilidade errada. É claro que 50% é muito alto, mas se eu tinha estimado que seria 2, 3, 4% e eu consegui chegar a 5% de rentabilidade, quer dizer que eu estou num resultado muito positivo. 5% de rentabilidade num único mês, que é o meu exemplo aqui, é muito bom. Na dúvida, o que você pode fazer? Comparar essa informação como se eu tivesse aplicado esse dinheiro, por exemplo, na poupança. Se eu não tivesse feito nada da empresa, né? É o que a gente chama de custo de oportunidade. Não tivesse criado a empresa e investido esse dinheiro em outras coisas, será que eu teria o mesmo resultado? Então, a minha rentabilidade do ativo serve para isso, para saber o quanto aquele negócio está sendo capaz de gerar receita, gerar lucro, para eu poder justamente ter esse retorno ao longo do ano, ao longo do tempo. Tá? Claro que isso vai ser variado, se vocês fizerem inclusive 2, 3 meses de operação, se vocês fizerem só um mês, tudo isso influencia. Mas é muito facinho, né? Então eu pego um, divido pelo outro e a interpretação. Vocês podem pesquisar um pouco também, pegar alguns livros de análise, e aí a gente vai ter uma descrição mais detalhada de cada operação. E na parte de baixo, eu copiei aqui, a gente vai ter a rentabilidade do patrimônio. Deixa eu aumentar aqui. A rentabilidade do patrimônio líquido. Essa rentabilidade do patrimônio líquido é o lucro líquido, que é esse que a gente viu aqui em cima, dividido pelo patrimônio líquido. Então, a diferença aqui no caso é que eu vou utilizar uma outra base, né? E o patrimônio líquido vai significar uma outra coisa, tá? Rentabilidade do PL e rentabilidade do PL em termos percentuais. Por que o PL? Porque o patrimônio líquido representa tudo aquilo que a empresa teria, né, de acordo com a sua movimentação, se eu tiver o meu ativo liquidado para pagar o meu passivo. Ou seja, se pegar tudo que eu tenho, pagar tudo que eu devo, é o que sobra para a empresa. É assim que a gente aprende, né? Então, esse lucro líquido aqui é para eu saber o seguinte: de acordo com aquele capital investido pela própria empresa, o quanto ela tem de patrimônio de fato, os sócios, né, o seu capital ali investido, quanto que sobraria para ela. Então, vamos dar uma olhadinha na fórmula. Vou pegar o meu lucro líquido de novo. Puxar ele aqui, 25 mil. Vou tirar porque lá eu estou usando duas casas e aqui eu estou usando uma só.
dividido agora pelo meu patrimônio líquido. Aí cuida só que dentro do passivo a gente tem 3 grupos: passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. Patrimônio líquido é diferente do total do passivo, tá? Então essa é a ideia aqui, ou a intenção. Então a fórmula ela precisa ser observada por causa dessa composição. Aqui dividindo um pelo outro, a gente vai chegar a um índice, e aí eu multiplico esse índice por 100, vou deixar em termos percentuais. Eu prefiro fazer o Excel transformar, que aí eu acho que fica visivelmente mais fácil a compreensão, já vem com o símbolo da porcentagem. Reduzindo aqui, aí. Então, 5,99. Estão vendo que ele tem uma leve diferença? Né? Ele tem um pouquinho a mais, justamente porque no PL eu estou considerando o seguinte: se eu pegar tudo que eu tenho, tudo que eu devo, pagar uma coisa pela outra, né? Extinguir os meus ativos, vender tudo, transformar em dinheiro e pagar todas as contas a pagar que eu tenho. Né? O meu passivo circulante, não circulante. Vai me sobrar ali um resultado de 5,6%, 5,99%, né? Quase 6%. Então, esse resultado é o quanto de lucro a empresa gera em relação ao capital dos sócios. Né? Quem é o meu patrimônio líquido? Observa aqui, ó. Então, a composição desse patrimônio líquido, né, é identificada justamente por conta disso: os lucros acumulados de períodos anteriores, o capital social, reservas, ações, etc, etc, etc. Mas, basicamente, é o dinheiro que os sócios investiram na empresa, o lucro que ela gerou ao longo do tempo, e a soma desses dois, inclusive, é o que compõe o meu patrimônio líquido. Então, analisando a rentabilidade, eu tenho a identificação de que, de acordo com o que foi investido, que são os 425 mil, compondo ali a sua própria base de cálculo, eu tenho um resultado de 6% praticamente. Então, eu consigo, com esse dinheiro todo, resultar ali dentro de um mês, 6% de ganho, né, de resultado, de rentabilidade, de gerar mais recursos, de gerar mais lucro. Tá? Então, essa é a interpretação. Os percentuais servem basicamente para isso. E aí a gente chega para finalizar nos índices de liquidez. Eu estou indo bem direto, bem breve, porque com os números de vocês vai ser mais fácil. Eu só quero mostrar o exemplo das fórmulas para que vocês possam conseguir fazer os cálculos e trazer esses cálculos para a gente discutir, tá? E analisar, interpretar, enfim, fazer toda essa conjuntura. Então, aqui embaixo, agora, os índices de liquidez. Vou aumentar aqui um pouquinho. O primeiro deles vai ser a liquidez geral. Os demais, eles vão seguir uma sequência muito lógica, muito simples, muito fácil. Então, aqui eu tenho ativo circulante mais ativo não circulante. É o meu total do ativo, tá? É a mesma coisa. Depois eu vou ter passivo circulante mais passivo não circulante. Aqui, a fórmula, nesse exemplo, eu peguei ele inclusive por causa disso, que é usada uma nomenclatura diferente. Né? Deixa eu marcar aqui. Tá vendo? Realizável de médio e longo prazo. O que significa esse realizável de médio e longo prazo? Ativo não circulante. Tá? É o realizável que a gente tem. Passivo circulante e exigível de médio e longo prazo é passivo não circulante. Tá? Então, a fórmula ela é basicamente isso, levando em conta aí todas as informações. Então, um dividido pelo outro, eu vou ter o meu total do ativo. Deixa eu ir lá para DRE. Aqui. E o total do passivo. Vou puxar para cá. Vou dar o texto aqui, que aí eu acho que fica mais fácil a visibilidade. E o total do meu passivo, tirando o meu patrimônio líquido. Então, é passivo circulante mais passivo não circulante. 3, moeda e pronto. E aí eu faço liquidez geral fazendo esta divisão. Divido o total do meu ativo pelo passivo circulante e passivo não circulante. Aqui, em número, 18,34. É a minha liquidez geral em termos percentuais. Que aí eu acho que fica bem fácil de vocês visualizarem. 18,34%, né? Multiplicar aqui por 100. Daria 1.834%. O que é essa liquidez e por que ela vai ser mais fácil se vocês utilizarem só um número?
significa que se eu pegar tudo que eu tenho, ativo circulante realizado de médio e longo prazo, incluindo aqui no meu exemplo, é só o imobilizado que eu tenho, porque eu não fiz vendas, né? Não fiz nada disso de longo prazo, eu tenho 450 mil reais. Se eu pegar esses 450 mil e for pagar o meu passivo circulante, o meu passivo não circulante, eu consigo fazer isso 18 vezes. Eu pago uma vez, sobra dinheiro. Eu pago outra vez, sobra dinheiro. Eu pago outra vez, sobra dinheiro. Então, a análise da liquidez geral, vão considerar alguns elementos. Se ele for maior que 1, se for igual a 1, e se ele for menor que 1, vocês vão ter algumas interpretações. Puxar para cá. Então, se ele for aqui maior que 1, ou seja, 18, quer dizer que eu tenho capacidade de pagar. Menor ou igual a 1 significa que eu estou empatado ou que eu não tenho capacidade de pagar. Mesmo que eu vendesse o carro da empresa, mesmo que eu vendesse o prédio da empresa, mesmo que eu vendesse todo o meu estoque em mercadoria, eu não teria dinheiro para pagar. Se ele for maior, significa que eu tenho dinheiro para pagar. A liquidez é exatamente isso, é transformar tudo em dinheiro, tanto os bens e direitos quanto as dívidas. Transformei tudo em dinheiro e botei os dois lado a lado. Consigo pagar tudo que eu devo? Essa é a questão que precisa ser observada aqui. Tá? Então, maior que 1, bom, igual a gente está empatado, aí é um risco. Geralmente isso não é muito bem interpretado, porque a gente tem. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que daí vai ficar tudo numa só. E aqui, ruim, né? Empatado porque é basicamente o total de ativo que eu tenho, mesmo que eu transforme tudo em dinheiro, eu consigo pagar apenas uma vez, ou enfim, o volume de vezes é apenas uma. Né? Porque dentro desse conjunto eu não tenho dinheiro suficiente para pagar mais do que uma vez, ou seja, eu não tenho folga. Lembrando que essa análise leva em conta não só o dinheiro no banco. Né? Então a gente está somando tudo, ó. Então, eu já estou mais ou menos estimando quanto eu vou receber do meu cliente. Se eu tenho estoque, eu vou ter que transformar esse estoque em dinheiro. Né? Então, essas interpretações precisam tomar cuidado. E aí, dentro da análise da liquidez geral, é basicamente esse princípio aqui. Tá? Então, maior ou menor que 1, eu vou ter algumas interpretações. Esse empatado, daí vocês vão ter que ver qual que é o cenário, qual é o grau de empate, porque às vezes ele vai ficar ali 0,98, 0,99, ou 1, alguma coisinha, né? 1,10. Quer dizer que eu tenho uma vez e 0,10. Né? Então, a cada R$ 1 de dívida, eu tenho R$ 1,10 de dinheiro para poder pagar aquilo que eu devo. E a liquidez corrente, seca e imediata, ela vai seguir os mesmos princípios. Tá? Então, basta primeiro aplicar a fórmula. Vamos pegar aqui a liquidez corrente, circulante, passivo circulante. Eu tenho a liquidez corrente, aqui maior ou igual. Então, meu ativo circulante está lá no meu balanço. Meu passivo circulante está aqui no meu balanço também. Vocês vão ver que o meu, inclusive, ele vai dar bem parecido por causa do resultado, né? Que eu não usei nada de não circulante, então ele vai ficar bem parecido. Liquidez corrente, 15 vezes. Aqui seria o mesmo princípio. Maior, igual ou menor que 1 vai te dar uma interpretação. Então, eu tenho 15 vezes, 15,94, quase 16, né? Se fosse arredondado, daria praticamente 16. Mas eu tenho 15 vezes o dinheiro suficiente. Por que essa análise é diferente da anterior? A liquidez corrente leva em conta apenas o que é circulante, enquanto que aqui a gente usou tudo na liquidez geral, né? O circulante, não circulante, dos dois lados. E aqui a gente está olhando só o circulante. Lembra, o conceito de circulante é até 12 meses da data do meu balanço. Então, se eu estou recebendo, melhor, se eu tenho contas a receber, a data do meu balanço foi 31 de janeiro de 2023. 12 meses, 31 de janeiro de 2024. Se eu tenho essa interpretação, eu consigo entender que, considerando todos os recursos que eu tenho à minha disposição, lembra, banco, estoque, tudo que é ativo circulante, contas a receber, né, clientes a receber, ou duplicatas a receber, é a mesma coisa. Pegando tudo que eu devo, todos os fornecedores até 12 meses, todos os meus empréstimos até 12 meses, todos os financiamentos até 12 meses, impostos a pagar até 12 meses, seja do mês que vem ou daqui de 3, 4, 5 meses, né? Enfim, dependendo da interpretação, eu vou ter que analisar isso para justamente identificar. Então, aqui, se eu pegasse os 391 mil
Só ver aqui se não pausou a gravação. Se eu pegasse esses 391 mil e dividisse pelo total de dívidas que eu tenho, que é 24 mil, o que são esses 24 mil? Analisem aqui comigo. Meus fornecedores, considerando a energia, a água, aluguel, né, que são contas que eu lancei tudo a prazo, os meus impostos. Tá? Então, tudo isso aqui está lançado como contas a pagar, né, passivo circulante, dentro do meu período, ali praticamente tudo em 30 dias. Então, eu tive 15,94. Quer dizer, todo o recurso que eu tenho à minha disposição dá para pagar 15 vezes tudo que eu devo nesse momento. Então, eu tenho uma liquidez muito boa. Por isso que maior que 1 é muito bom. Né? Então, nesse caso aqui, maior que 10, maior que 15 é ótimo. Às vezes o de vocês vai dar, por exemplo, imaginar aí que vocês tenham tido um ativo circulante de 150 mil. Vou dar uma ilustração aqui. E um passivo de 120 mil. Para exemplificar, vai dar 1,25. Né? Ativo, passivo. Se você considerar que esse resultado é acima de 1, ele é muito bom. Ou seja, se você pegar tudo que você tem, pagar tudo que você deve a curto prazo, na liquidez corrente, que é a que a gente está falando agora, está muito bom. Agora imagina um seguinte cenário. Você tem um ativo circulante de 100 mil reais. Passivo circulante de 120 mil. Esse índice ele já cai para 0,83. Então é ruim. É ruim por quê? Porque mesmo que eu pegasse tudo que eu tenho, né, de ativo circulante, estoque, contas a receber, transformasse tudo em dinheiro, eu não conseguiria pagar todas as dívidas que eu tenho. Professor, quer dizer que a empresa está falindo? Não. Quer dizer que a empresa precisa observar o fluxo de caixa para saber se o tempo resposta ou a geração de novos ativos circulantes, ou seja, contas a receber, estoque, etc., será capaz de cobrir esses passivos. Porque essa relação ela não interpreta se eu tenho dinheiro suficiente para pagar quando as contas vencem. Tá? Ela interpreta se eu tenho dinheiro para pagar independente do vencimento das contas. Seria esse o raciocínio que vocês têm que tomar cuidado para não confundir. Se der menor, significa que está ruim porque a empresa ainda não tem ativos suficientes para transformar em dinheiro e pagar as contas que ela deve. Mas eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Imagina que ela tem estoque, imagina que ela já vendeu a prazo, está vendendo e tal, e não vendeu todo o estoque ainda. Né? Então ela ainda vai comprar mais estoque também, enfim. Né? E aí ela vai melhorando esse índice ao longo do tempo. Então o ativo 100 mil, depois ele chega a 110 mil, um zero a mais. Vai para 0,92. Então está se aproximando, e o passivo está ali, está aumentando, está variando, enfim, ao longo do ano, né? E aí, em algum momento, ela chega em 119.500, para ficar bem perto. Um dividido pelo outro, eu já estou praticamente na hipótese do 1. Né? Então, eu já estou conseguindo me aproximar todo o meu ativo e todo o meu passivo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu já estou em 0,99. Em algum momento eu vou chegar e a minha empresa vai ter 121 mil de ativo. Eu vou passar esse índice e ele vai ter uma liquidez, ele vai ter uma capacidade de solvência. Então, nos momentos onde o cenário, né, a dívida está em 120, no meu exemplo, e eu estou com 80 mil, um índice de liquidez corrente baixo, eu estou correndo risco de começar a não ter dinheiro para pagar. Como é que eu vou saber se isso de fato vai acontecer? Eu vou fazer a análise do fluxo de caixa. Eu vou fazer a análise para saber se a empresa, dentro do vencimento estimado das contas a pagar, vai ter dinheiro ou provisão, expectativa de recebimentos. Mas esse primeiro índice aqui, que é a liquidez corrente, ele já serve para a gente poder entender o ciclo dos 12 meses da empresa. Né? Como é que está essa estimativa? Esse da liquidez geral, ele vai servir para a gente poder entender a vida geral da empresa, né? Pensando aí tanto a curto quanto a longo prazo, né? Exclusivamente em relação ao ativo e em relação ao passivo. E por fim, a gente vai ter outros dois que são de liquidez também, né? Liquidez seca e imediata. E aí esses dois também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque depende muito da estrutura do balanço que vocês estão tendo, né? Com as contas. Mas basicamente a gente vai ter a liquidez com o ativo circulante, os estoques, e depois
passivo circulante, a minha liquidez seca. Aqui eu vou deixar a liquidez seca, o maior ou menor. Então aqui, vou ficar de resultado para cálculo, que acho que vai ficar mais fácil. Eu tenho que fazer uma análise ou uma interpretação primeiro, tá? Então, ativo circulante menos estoques. Eu vou lá para o meu balanço. Ativo circulante, 391 mil. Estoques. No meu exemplo está zerado, mas provavelmente no de vocês pode ter, né? Então vai ter que fazer essa continha. Um menos o outro primeiro. Aqui no caso vai repetir, mas eu vou dar um exemplo para vocês com as informações, caso não seja esse o cenário. E o meu passivo circulante. Então, semelhante ao que a gente fez agora há pouco, a gente vai fazer uma análise para identificar. Nesse exemplo, aqui é dividido por aqui. Cálculo 1, né, que é esse cálculo efetivo de pegar o meu ativo circulante e tirar o estoque. Por que eu tiro o estoque? Porque a liquidez seca ela vai fazer com que eu interprete caso não ocorra nenhuma geração de vendas dentro desse período. Caso não ocorra a possibilidade de transformar aquele estoque em dinheiro, fazer a venda da minha mercadoria. Então, eu tiro isso da conta justamente para refazer aquele cálculo da liquidez corrente, veja que é ativo circulante por passivo, por passivo circulante, a ponto de identificar se vai de fato ter a capacidade de pagar. Nesse caso aqui continuou muito bom, né? Mas vamos imaginar que eu tenha lá um ativo, 120 mil, só para dar um exemplo. Deixa eu deixar, pode ser até o contábil. Vamos imaginar que eu tenha desses 120, 50 mil em estoque. Eu vou primeiro tirar ativo circulante menos estoque, sobra 70 mil. Meu passivo circulante, vou deixar o mesmo exemplo, 24 mil. Então, analisa comigo, interpreta e avalia aqui a diferença dos dois índices. Quando eu tiro o caso do estoque, né? Então, eu tinha uma capacidade de pagamento de 15,93, 94. Então, eu tinha 15 vezes todas as minhas dívidas, né? Eu podia pagar as mesmas dívidas 15 vezes que ainda ia estar me sobrando dinheiro. Agora, quando eu tirei um estoque, vamos supor aqui no segundo exemplo, né? Esse índice baixou, né? Então, se fosse 391 mil e dentro desses 391 mil eu tivesse, sei lá, 100 mil de estoque, eu teria, na verdade, um ativo circulante de liquidez imediata, né? De 291. Ou seja, geralmente isso é, na verdade, só o contas a receber, e efetivamente o dinheiro em banco, né? Geralmente são esses três que a gente acaba tendo no ativo. Às vezes tem aplicação financeira, tem algumas variações, mas normalmente não tem. Então, 291 mil aqui reduzindo faria com que eu tivesse um índice muito menor, né? Então, é só para dar um exemplo. Aqui no meu balanço, aqui, como vocês podem ver, esse exemplo não tem estoques, né? Porque eu comprei, sei lá, R$1.000 de mercadoria e vendi tudo dentro do mesmo mês, então eu fecho o balanço com o estoque zerado. Mas pode ser que no de vocês tenha algum tipo de estoque, então caso ele exista, aqui na nossa liquidez seca, né, só para deixar claro, vocês vão ter que fazer a exclusão desse estoque. Então tem que fazer um primeiro cálculo para depois fazer a divisão efetiva e avaliar. E aí, menor ou maior que 1, vai identificar se você tem ou não tem capacidade. Lembra que a gente está sempre indo do ativo para o passivo. Ou seja, basicamente a gente está considerando que tudo que a gente tem vai se transformar em dinheiro, né, efetivamente, e esse dinheiro vai pagar as dívidas. E na liquidez imediata, a gente vai ter o disponível. O que é o meu disponível? O disponível geralmente é só o saldo bancário, tá? Então eu tiro do meu ativo circulante, né, basicamente o meu estoque, o meu contas a receber, e deixo apenas só o saldo em dinheiro. E aí eu consigo uma interpretação diferente. Nesse meu exemplo aqui, quem que é o meu ativo disponível? É o meu banco. Basicamente porque o meu cliente a receber, o ICMS a recuperar, o meu estoque aqui no exemplo que eu estou dando, que são esses itens, ele não vai ter nenhuma informação relevante. Então eu quero considerar apenas o valor que eu tenho de fato de dinheiro. Aí eu já vou mais ou menos para aquela interpretação do fluxo de caixa que eu falei para vocês antes. Em alguns exemplos, tá? Dependendo de onde vocês forem pesquisar, e aí tem que tomar algum cuidado, não está errado, mas eu recomendo tomar cuidado porque às vezes isso pode gerar uma confusão.
existem exemplos que vão levar em conta o contas a receber. Então, esse disponível não seria só os 340, tá? Ele seria também o saldo do banco mais o cliente a receber, né? Então, dependendo da interpretação que você coloca aqui, você vai ter dois índices diferentes. Então, o meu disponível, pensando aí que disponível nesse caso é só o dinheiro, né? Seriam as aplicações realizáveis ali de muito curto prazo, basicamente é o dinheiro que a gente tem na conta bancária, dividido pelas obrigações de curto prazo também, ou seja, passivo circulante. ICMS, impostos em geral, fornecedores, tudo aquilo que eu tenho no meu passivo circulante. Então, olha como diminuiu. Quando eu levo em conta, né, o meu índice de liquidez seca, então dá uma observada aqui no meu exemplo. Índice de liquidez geral foi 18, a liquidez corrente foi 15, a seca foi 15 também porque eu não tinha estoque, mas olha a imediata, já cai para 13. Então, diminuiu consideravelmente, considerando aqui os meus números. Se você tenha outras informações, isso pode inclusive reduzir mais e esse índice até pode ser negativo. Se a liquidez imediata, pelo critério que eu passei para vocês, der menor que 1, significa basicamente que, considerando todos os vencimentos que a empresa tem, né, a gente não consegue identificar a data exata, mas considerando tudo em até 12 meses, ela não vai ter dinheiro para pagar. Ela basicamente não vai ter recursos, por isso que eu prefiro usar só o banco, que seriam os recursos financeiros disponíveis, né? Mas existem outras disponibilidades no grupo do ponto de vista da contabilidade. Mas isso vai ser muito mais próximo da análise do fluxo de caixa. Então, eu estou basicamente pegando tudo que ela tem disponível de dinheiro e aplicando isso, ou tentando pagar as dívidas que ela tem dentro desses 12 meses. E isso vai fazer com que eu chegue a um índice. Esse índice, por sua vez, vai identificar se ela tem ou não tem liquidez, capacidade de pagamento, tá? Então, com isso, a gente conclui, né, os índices aqui, análise de rentabilidade, lucratividade, liquidez, e aí eu deixei disponível para vocês também análise vertical e horizontal. A vertical e a horizontal, a gente precisa de 2 pontos. Primeiro, as demonstrações e os períodos, né? Aqui eu só tenho um balanço, então eu não vou fazer a horizontal, que é comparar mês com mês, ano com ano. Tá? Se vocês tiverem 2, 3 meses, vocês podem fazer essa análise. Mas a vertical no balanço patrimonial, podem criar uma coluna, se tiverem. Vou deixar aqui mesmo, tá? Vai ficar meio juntinho, mas eu acho que vai dar para entender. A análise vertical é bem simples, a maioria de vocês já fez. A gente vai considerar no ativo o valor da conta dividido pelo total. Todos esses índices aqui, inclusive, vocês podem colocar em termos percentuais, tá? Vou passar para cá. E aqui a gente vai dar um F4, opa, F4, para poder travar essa célula. Ou seja, tudo que está aqui, eu vou dividir pelo meu total do ativo. Então, dá um zoom rapidão aqui. Aqui no caso, a gente tem zeros. Aqui vai dar negativo, né? Se eu considerar 22, e aqui vai dar 100%. Eu vou fazer a mesma coisa no passivo. A diferença é que a divisão vai ser pelo total do passivo. A mesma coisa, porque um é igual ao outro, mas é bom vocês ajustarem a fórmula. Então, aqui os zeros eu vou tirar, para a gente poder analisar e entender essa composição, né? Análise vertical. AV significaria isso, tá? Como eu disse, eu não sei se o sistema de vocês vai gerar um relatório já pronto em PDF com essas informações, mas é bom que vocês façam no Excel também para confirmar os cálculos. Então, o que eu estou dizendo com a análise vertical? Estou dizendo, basicamente, que da composição do meu patrimônio, ou seja, do meu total do ativo, 100%, eu tenho 87% em ativo circulante, 13% em ativo não circulante. O que significa isso? Quer dizer que do meu ativo circulante eu tenho a maioria do meu patrimônio de bens e direitos. Dentro desse valor, ou dentro desses totais, 76% está na forma de dinheiro no banco, 4% é de um cliente a receber, 8% é de outro cliente a receber. Se eu somar esses dois, eu entendo que vai dar 11% praticamente aí, arredondando, né? 11,33, tá? Então, eventualmente, é basicamente para dizer, olha, dentro do total dos 450 mil, 76% já está na forma de dinheiro. O resto eu tenho que ir identificando
qual forma ou qual composição que está. E no passivo a mesma coisa, a diferença é que a gente divide pelo total para entender, né, quanto é de obrigação com terceiros de curto prazo, aqui 5%. Eu diminuir uma casa, que daí eu vou falando, tá bom, tem que usar pelo menos duas, né? 5,45% é de contas a pagar de curto prazo, 0% é de contas a pagar de longo prazo, 94% é o capital dos sócios, considerando aí o lucro, 5,66%, que a gente já calculou em outra fórmula também, capital social, enfim, todas as variações. Então aqui eu estou dizendo que 5% do meu passivo, né, o total do meu passivo, está na forma de contas a pagar. Está na forma de contas a pagar de curto prazo, ou passivo circulante. É basicamente isso. A análise vertical ela serve justamente para interpretar a composição do balanço patrimonial. Posso fazer a mesma análise na minha DRE. Tá? A diferença é que na DRE, a exemplo aqui, né, base que a gente vai utilizar, F4, vai ser sempre a minha receita bruta como 100%. Eu parto de cima para baixo. Tá? Então, basicamente, eu vou dizer o seguinte. Aqui não puxou. 49,93 é o meu resultado líquido. Né? Então, eu estou dividindo estes 25 mil pela minha receita bruta de 51 mil. Todas as contas eu fiz a divisão pela receita bruta. Tá? Então, o imposto, 17%, ó, o ICMS aqui. PIS, né? 0,65%, 3% COFINS, CMV, aqui 13,02%, né? Despesas operacionais, 8%, resultado líquido, 58%, resultado depois do imposto de renda. Né? Então, dentro desse raciocínio, é interessante que vocês observem ou tomem cuidado para identificar e fazer essa divisão pela receita bruta. Tá? Essa divisão é análise vertical, reforçando aí, da minha DRE. E ela serve basicamente para identificar aí a composição da sua DRE. Então, quanto que você está gastando com custo de mercadoria vendida, né? 13% da sua receita bruta. Tem como fazer outras análises, mas essa seria mais simples e mais prática da análise vertical. E aí você vai escrever lá que dentro dos resultados obtidos na minha análise vertical, meu passivo circulante, meu ativo circulante representam X% da composição patrimonial. Se isso é bom ou ruim, vocês vão fazer essa interpretação. O meu resultado líquido foi de 49,93% em relação à minha receita bruta de X mil reais. Né? Dentro da composição que vocês estiverem analisando, isso que vai ser o resultado a ser avaliado conforme as fórmulas. Então, faz um campo para cada uma, pelo menos um ou dois parágrafos ali, geralmente um parágrafo é suficiente, para vocês poderem fazer toda a apresentação desses índices, as fórmulas também, coloca lá o que você usou, né? Como que você fez o cálculo, qual é a informação, de onde que você tirou aquele detalhe, para justamente você ter acesso, depois, inclusive, na hora da explicação, né? Poder ter tranquilidade na hora de falar sobre isso, tá? Então, as análises que eu queria comentar com vocês um pouquinho brevemente são essas, vocês podem rever esse vídeo depois, e analisar e avaliar o resultado que vocês estão tendo, identificar se precisa fazer algum ajuste, alguma coisa. Lembrando que esse processo de análise, ele só vem depois que você já fechou as demonstrações e não vai mexer mais, tá? Então, primeiro fecha o balanço, fecha a DRE, fecha o fluxo de caixa, fecha o patrimônio líquido, né, DLPA com lucro ou prejuízo, provavelmente vocês vão ter lucro, e DMPL com a mutação do patrimônio líquido, criação do capital social, transformação de reserva, lucros acumulados, etc. Tá? Feito essas demonstrações, faz as análises, que aí vocês viram que as principais vão estar no balanço e na DRE. Não quer dizer que não tem que ter fluxo de caixa, tem. Aí depois você pega esse fluxo de caixa e fala um pouquinho sobre ele também, para a gente poder ter uma ideia de como foi o resultado da sua empresa. Bom, espero que tenha ficado claro o objetivo aí, desculpem a demora e as delongas, né? Mas esse exemplo foi justamente para usar valores e números para você ver a execução da fórmula e poder fazer na sua DRE, poder fazer no seu balanço depois, tá? Obrigado então pela atenção, vejo vocês na nossa próxima aula, bons estudos.